Que privilégio e que alegria termos o Vinícius Júnior participando aí da Copa do Mundo de maneira efetiva. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o jogo de ontem, né, que aconteceu da Copa do Mundo entre Brasil e Haiti. E tivemos o esperado e também tivemos grandes novidades positivas para a seleção brasileira, né? O Brasil venceu o Haiti por 4-0, né? Isso já era esperado, pelo menos para mim. Eu acreditava numa vitória tranquila do Brasil, mas muito mais do que a vitória, a gente também conseguiu aí ter um pouquinho do vislumbre de Vinícius Júnior, né? Aquele Vinícius Júnior do Real Madrid que a gente espera na seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que é o cara que é o principal atacante do Real Madrid, que é um cara que cresce, que é um cara importante e que faz gols decisivos, né? E no jogo de ontem nós tivemos isso. O Vinícius Júnior, um cara muito participativo, né? Participou inclusive dos gols do Matheus Cunha, que é outro ponto que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas voltando ao Vinícius Júnior, ele é o cara central dessa seleção brasileira, é o cara que nós pedíamos, né, em 2022, que acabou não acontecendo. O Vinícius Júnior teve lampejo em 2022, mas agora em 2026 o Vinícius Júnior assume o papel de protagonista da seleção brasileira. Ah, Matheus, por que protagonista? Porque ele fez o primeiro gol da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, um golaço, né, que acabou fazendo com que evitasse uma derrota, muito possivelmente, para a equipe adversária, né, para a equipe do Hakimi. E nós fomos vendo o Vinícius Júnior um cara extremamente decisivo, sim, na seleção brasileira, que é o que ele é no Real Madrid. E nós também tivemos uma paridade de adversários, porque quando falamos de ponta esquerda da seleção brasileira, automaticamente nós nos remetemos ao Neymar, né? Ao Neymar, que não tinha companheiros que o ajudavam, né, à altura do que era o talento do Neymar. E agora não, o Neymar está no banco de reservas, né? Muito provavelmente vai ser o cara que vai participar mais ativamente dos jogos nas fases finais, nas fases agudas, e é para isso que o Neymar foi convocado. Eu sempre soube disso, mas nas primeiras fases agora, neste segundo jogo, nós podemos ver aí que não temos apenas o Neymar para fazer esse papel. Temos o Vinícius Júnior, que é um cara extremamente importante, que fez o primeiro gol da nossa seleção, que é um cara que ajuda muito, é um cara que corre demais, é um cara que participa das jogadas, que tenta a jogada individual, que tenta o drible, que não cansa de tentar. Ele erra, vai, tenta de novo, e isso é muito importante. Outro ponto aqui que eu gostaria de trazer, que eu acho que você que estava assistindo o jogo ontem, assim como eu, notou, foi o nosso querido Matheus Cunha fazendo o papel de 9. Nós sempre falamos, a seleção brasileira não tem um 9. A seleção brasileira não tem um cara para marcar gols. E o Matheus Cunha foi esse cara ontem, tá? O Matheus Cunha, ele tem outras características de 9, né? Ele não é um 9 para ficar na área, ele é um cara que circula bastante, e eu particularmente gosto muito desses caras, desses tipos de 9, porque ele não é um cara que fica fixo na área. O Matheus Cunha sai para buscar jogo, né? Inclusive, o gol, o primeiro, acho que é o segundo gol dele, sai dessa forma. O Vinícius Júnior tenta cortar para dentro e bate. O goleiro defende quem está lá para fazer o gol, Matheus Cunha. Então, somente elogios para essa participação. Óbvio que é a seleção do Haiti, óbvio que não é um teste muito forte, mas estamos em primeiro lugar no grupo, tá? Depois desse jogo ainda tem que esperar o próximo, né, que vai ser Brasil e Escócia. Admito que eu quero que o Matheus Cunha seja titular nesse jogo, tá? Acredito que ele mereça ter uma sequência pelo que ele vem apresentando e pelo que o futebol da seleção brasileira precisa. Nós precisamos desse 9 mais móvel, que ajude o Matheus Cunha, que saia do centro gravitacional e que vá para as laterais fazer tabela. E o Vinícius, obviamente, é o centro dessa seleção brasileira. Ele é o cara que é a nossa identidade. Nós estávamos procurando essa identidade, ora flutuava entre Vinícius Júnior e Endrick, ora chegou a flutuar em algum momento
com o próprio Rodrigo, mas agora que ele não está na seleção, isso se transferiu automaticamente para o Vinícius Júnior, que assumiu a bronca, que é um cara que é importante em momentos decisivos, não é à toa que o cara tem gols em 2 finais de Champions League, então isso é muito importante. Importante para a gente que viu o jogo, importante também a vitória da seleção brasileira, né? Ouvi muita gente dizendo, o Brasil podia ter matado o jogo indo mais para cima. Eu concordo, acredito que nós poderíamos sair com um placar mais largo para conseguir garantir o primeiro lugar do grupo por excelência, mas tem um jogo contra a Escócia que será um jogo inevitavelmente mais difícil, mas que eu também acredito que o Brasil consiga uma vitória. Mas e a sua opinião? O que você achou do jogo? O que você achou do Vinícius Júnior? Achou que faltou garra da seleção brasileira para ir buscar mais gols? Né? Acredito que o placar tenha sido um placar muito bom para a seleção brasileira. Né? O saldo de gols vai ajudar bastante a gente a manter o primeiro lugar no grupo. Precisa ver como vai funcionar a questão do próximo jogo contra a Escócia, que também dá para dar uma largada nesse saldo de gols. Acredito que vamos passar em primeiro lugar no grupo. Bom, o vídeo é esse, da vitória do Brasil sobre o Curaçao. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Viva futebol, viva Brasil, vitória. Fui!